Causada na História apresenta Carlos Martel. Bom, como vimos na série Os Merovingios, um dos fatores que contribuiu para o fortalecimento dos mordomos do palácio foi a morte prematura dos reis. E com isso, o que acontecia? Os reis morriam jovens e seus filhos eram obrigados a substituí-los, sem nenhum preparo para governar. Com isso, os mordomos passaram a governar em seu lugar, tomar conta. Isso chegou a um ponto que o rei passou a ser uma figura decorativa. Os prefeitos mantinham um contato direto com a aristocracia e mantinham um vínculo com a nobreza, porque eles cobravam impostos, reclamações. Então, como acompanhamos na série Os Merovingios, em 687, o Pipino de Erestral, que era um prefeito, ele conseguiu controlar todo o Reino Franco. Após uma batalha com outros prefeitos e tal, uma guerra de sucessão. Bom, em 690, o Pipino ele teve um filho com uma concubina, chamada Alpaide. Esse filho bastardo chamava-se Carlos. Mais tarde será conhecido como Carlos Martel. O Pipino ele tinha 2 filhos e antes de morrer ele recomendou que seu filho Grimoaldo, que já era prefeito da Austrácia desde 695, fosse também prefeito da Neustria, de Borgonha. Porém, o Grimoaldo ele foi assassinado em 714. E o que o Pipino fez? Ele recomendou o seu neto, Edebaldo, que tinha na época 7 anos, após sua morte, assumisse o seu lugar. Porém, ele morreu nesse mesmo ano, de 714. E o Edebaldo ainda era uma criança. E sua esposa, a Plectrude, o que ela fez? Ela assumiu o poder no lugar do seu neto, assumiu a regência do trono, do poder. Então, ela sabendo da existência desse filho bastardo do Pipino, o Carlos Martel, no caso, ainda não era Martel, mas era Carlos, ela mandou sequestrar ele e o aprisionou na cidade chamada Colônia. Mas a aristocracia da Neustria, ela não concordava com Plectrude no poder e o seu neto, uma criança. Então, o que eles fizeram? Eles nomearam Rengifrildo como um prefeito para a Neustria. E o Rengifrildo tinha o apoio de Dagoberto III, filho de Childerico III. E começou uma guerra civil entre Neustria e Austrácia. O Rengifrildo ele se aliou com um rei friso chamado Redebaldo. Então os nestorianos, liderados pelo Rengifrildo, atacaram o Plectrude e seu exército. E em 715 o Dagoberto III morreu. Em Rengifrildo, o que ele faz? Ele nomeia o Childerico II como rei. O Childerico ele era filho de Childerico II. Ele tinha sido enviado para um mosteiro, ainda criança. E mesmo ele tendo sido educado no mosteiro, ele era um bom guerreiro, corajoso. E em 716, ele e o seu mordomo Rengifrildo atacaram o exército da Austrácia, que era comandado pela Plectrude, que era regente do Teodobaldo. E nesse meio tempo, o Carlos Martel consegue fugir de onde ele estava aprisionado. Em 716, o Childerico e o Rengifrildo invadem a Austrácia. E no meio do caminho, eles encontram o Carlos Martel, um pequeno exército que não deu tempo dele organizar e tal.
E o que acontece? O Carlos Martel sofre uma derrota, mas só que ele consegue fugir para as montanhas de Eife. E o Chuperico e o Regifrildo continuam sua jornada e invade a Néustria e detona o exército de Plectrude, que se rende e reconhece o Chuperico II como o rei e o Regifrildo como o prefeito, né? Porém, o que acontece? Enquanto os caras estão lá e tal, o Carlos Martel se organiza, fortalece seu exército, e quando eles vêm comemorando no meio do caminho, todo alegre, conseguimos invadir e tal, o Carlos Martel, com seu pequeno exército, né, monta uma emboscada lá para eles lá e detona os caras, mano. E nessa batalha ele já começou a mostrar que veio. O Carlos Martel, ele era um cara genial, um gênio na arte da guerra. Mais tarde isso vai ser provado, porque ele usava mais ou menos a tática de Átila, o Huno. Era a tática de pegar os caras de surpresa e se retirar rápido, e deixava o inimigo confuso. Após essa vitória, o Carlos Martel, em 717, retornou a Néustria e entrou num acordo com a sua madrasta, a Plectrude, e o seu quase parente lá, o Teodeberto, que ela era regente dele. Com isso, o que acontece? O Carlos Martel, ele proclama o Clotário IV como rei e ele como prefeito, né? E vai lá para Néustria e detona o exército do Childerico II e do seu prefeito, Regifrildo. Os caras fogem para Paris, ele corre atrás dos caras, mas não consegue pegar. Ele vai até Paris atrás dos caras lá, mas não consegue pegar. Em 718, o Chuperico II se aliou a um duque da Aquitânia. A Aquitânia, ela havia se tornado independente. Mesmo assim, eles sofreram uma derrota por Carlos Martel em Soissons. Não passou muito tempo, o Clotário IV morreu. E o duque da Aquitânia, o que ele fez? Ele abandona o Chuperico II. E acabou que o Chuperico II e o Carlos Martel entraram lá num acordo lá, onde o Carlos Martel passou a ser o prefeito e o Chuperico II passou a ser o rei franco. Mas só que quem mandava era o Carlos Martel, né? O Carlos Martel, depois que ele passou a controlar, o que ele fez? Ele fortaleceu o laço com a igreja, dando terras, dinheiro para construir abadia, essas coisas assim. E também promoveu alguns conflitos lá na Baviera, contra os alamanos, onde ele acabou forçando os caras a pagar vassalagem. E mais tarde até ele acabou matando o duque lá da Alamânia. Eles tentaram lá ser independente, teve lá um conflito. O próprio Carlos Martel matou o cara, o Lanfredo. Quando o Chuperico II morreu, o Carlos Martel nomeou Teodorico, filho de Dagoberto III. Em 724, o Regifrildo reuniu um exército neustriano e tentou uma rebelião. Mas não foi muito adiante não, porque o Carlos Martel derrotou ele rápido. Em 731, o Carlos Martel, após derrotar os saxões, ele quebrou um tratado de paz que tinha com o Odo Grande, que governava a Aquitânia. Nessa época, a Aquitânia era um reino praticamente independente. Então o Carlos Martel invadiu, saqueou lá e tal. Em 711, os muçulmanos haviam entrado na Europa pela Península Ibérica. E ali, onde hoje é a Espanha, né, eles fundaram um emirado de Córdoba e se organizaram, começaram a se fortalecer e tal. E durante esse tempo, o Carlos Martel, o que ele fez? Ele ficou observando a movimentação dos muçulmanos. Porque assim, né, nessa época, os soldados, eles não viviam apenas da guerra. A
grande maioria dos soldados eram também agricultores. Na época do plantio, eles se dedicavam a essa atividade. E o Carlos Martel, ele precisava no exército, porque ele sentiu que os caras estavam se fortalecendo. Então ele tomou um monte de terra da Igreja Católica. No início o clero ficou muito injuriado, não gostou nada, né? Até pensou em excomungar o Carlos Martel. Mas depois que começou a se sentir ameaçado pelos muçulmanos, ele acabou apoiando. E com isso ele começou a treinar os caras e tal, a profissionalizar os seus soldados. Treinou seus homens e a sua infantaria contra a cavalaria pesada, que os caras usavam uma espécie de lança de 6 metros. Em 732, os muçulmanos atravessaram os Pirineus e começaram a atacar. Primeiro eles invadiram uma cidade lá em Catalunha, depois Toulouse, e vieram detonando, até chegar em Aquitânia. E o Aldo Grande ele não foi páreo para os muçulmanos, teve que sair fora e foi pedir ajuda lá ao Carlos Martel. Então o Carlos Martel juntou o seu exército com o do Duque e atacou os caras no primeiro dia do Ramadã, no melhor estilo Carlos Martel. Pegou os caras de surpresa. Durante o Ramadã, os muçulmanos fazem jejum durante o dia, até o pôr do sol. E a infantaria conseguiu vencer os muçulmanos. O Emir Abd al-Rahman acabou morrendo pelas mãos do Carlos Martel. E os muçulmanos bateram em retirada. Depois dessa batalha que eles conseguiram essa vitória, o Carlos Martel aproveitou e praticamente se apossou da Aquitânia. E saqueou também outras cidades e tal. Daí, depois dessa batalha, que é a Batalha de Poitiers, o Carlos Martel ganhou esse apelido de Martel, que vem de martelo. Mas os muçulmanos, eles voltaram depois a atacar. Eles conseguiram se apoderar de Avignon, de Ares, ainda saquearam o Borgonha ainda. E os ataques dos muçulmanos cessaram definitivamente com a tomada de Barcelona por Carlos Magno em 801. Carlos Magno é neto de Carlos Martel. Após essa vitória lá em Poitiers, o Carlos reorganizou o reino da Borgonha e repôs os duques e condes nos cargos. Também ele foi um grande perseguidor também de pagãos, matou pagãos, impondo a religião católica, enfim. Após a morte do Aldo Grande, que virou vassalo, né? O Carlos Martel nomeou o filho dele, o Naldo. E nesse mesmo ano, os muçulmanos invadiram Provença, sob comando do filho de Abd-ul-Rahman, em 736. Porém, o Carlos Martel, com a ajuda do Liutprando, que era lombardo, conseguiu tomar de volta. Também sufocou algumas revoltas, em Avignon também, e outros territórios. Depois da morte do Teodorico IV, em 737, ele não colocou mais ninguém no trono. Ele governou até sua morte. Em 739, o Papa Gregório III pediu ajuda ao Carlos Martel contra o Liutprando, porém ele ignorou o pedido do Papa. Talvez porque o Liutprando tinha sido um antigo aliado, e o Liutprando também um grande guerreiro. Bom, o Carlos Martel morreu em outubro de 741 e os seus territórios foram divididos entre os seus filhos. Carlos Mano, que herdou a Áustria, a Alamânia e a Turíngia, e Pipino, o Breve, que herdou a Neustria e Borgonha. O Pipino Breve é pai de Carlos Magno. Bom, é por aí. É mais ou menos isso aí.